bem, a gente vai ao vivo conversar com a Beatriz Frenner, porque a Polícia Civil do Paraná faz operação na manhã de hoje, 8 de março, é uma operação que tem como foco aí a proteção às mulheres. É com você, Bea. Oi, Rafa, bom dia para você, para o Rivaroli e para todos. É isso, esse 8 de março, Dia Internacional da Mulher, também foi marcado aí por essa ação por parte da Segurança Pública. A Operação Átria, ela é desencadeada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por isso ela tem abrangência nacional. E aqui no estado do Paraná são 16 municípios participando, cidades, olha, desde o oeste, norte, sudoeste, região central e aqui a metade leste também do Paraná. Vários municípios, então, que se engajaram nessas ações e em todo o estado, 17 mandados de prisão foram expedidos pela Justiça, outros já estavam em aberto e foram dados como cumprimento hoje durante esse dia da Operação Átria. É importante a gente ressaltar que desses 17 mandados de prisão, 11 já foram cumpridos. E a gente não está falando só que... É até difícil a gente falar só, né? Porque todo crime contra a mulher já é grave. Mas a gente não está falando, por exemplo, de violência doméstica. A gente está falando de um caso ainda mais sério, que é o feminicídio. 11 prisões de homens suspeitos aí de terem cometido, portanto, feminicídio, de terem assassinado mulheres em todo o estado do Paraná. A gente está falando desse que é o crime mais grave dentre todos e tantos que podem acontecer contra a integridade das mulheres. Além disso, 12 armas foram apreendidas e 460 munições também localizadas pela polícia. A operação, ela tem como data principal esse Dia Internacional da Mulher, mas esse serviço mais intensificado segue até o fim de março. Vale lembrar que em abril, maio, todos os meses do ano, a polícia tem a Delegacia da Mulher trabalhando já para atender essas denúncias. E é importante a gente reforçar que qualquer pessoa, não só a vítima, mas qualquer pessoa que ficar sabendo de possíveis situações envolvendo crimes contra mulheres, pode denunciar, e a denúncia pode ser anônima. Então, você que é vizinho, familiar, amigo, soube de alguma situação, chame a polícia. Pode ser pelo 190, 181 ou 180, são os canais para denúncia. Rafa, Riva. Obrigada, Bea, pelas informações. Tá aí, portanto, hoje, aliás, Iva, deixa eu dizer para você o seguinte, né? Tem a CCJ lá na Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores politicamente votando aí uma série de questões ligadas à mulher, mas essas ações, elas têm que ter visibilidade o ano inteiro. Não adianta um dia colocar as mulheres para comandarem as coisas, delegadas, dando entrevista coletiva na manhã de hoje. E achar que tá bonito. Não é só hoje, né? Não. Tem que abrir espaço para as mulheres aí ao longo de todo o tempo. Sempre, né? Eu sou super a favor mesmo. A legislação, Rafa, a leitura dela, né, nessa reserva institucional, ela já prevê que mulheres, por exemplo, ganham iguais aos homens. Mas se você pegar uma mulher negra, na comparação com um homem branco, ela ganha 25% do salário dele ocupando a mesma função. Isso é uma diferença brutal, né? E a competência é a mesma para você chegar ao mesmo cargo, concorda? Então você tem que ter políticas que ajudem isso a acontecer, mas que essas políticas não prejudiquem as mulheres, né? Pode ser uma ideia boa, mas que na ponta prejudique de mulheres não serem contratadas e tudo mais. E a justiça trabalhista hoje em dia já faz muito isso, né? Ela já tem essa capacidade dessa ingerência, o Ministério Público do Trabalho, para fazer com que os salários sejam igualitários. Mas tem que ser cada vez mais, né? O estado do Paraná é um estado tocado na sua essência por mulheres. Nós temos 4.300.000 famílias, 100.000 famílias, 300.000 famílias no Paraná. 45% delas são tocadas única e exclusivamente por mulheres. Então é um número realmente impressionante. Esse número já foi de 20% há 10 anos, vem crescendo de uma forma assustadora, inclusive. E tudo que for dado de incentivo nesse momento é fundamental para que as mulheres possam chegar nessa igualdade, gente. Ninguém está falando aqui de superioridade, nós estamos falando de igualdade, que elas possam, desde o princípio, ter a mesma valorização, porque não tem, é flagrante isso no mercado de trabalho, todo mundo sabe. A gente não pode tapar o sol com a peneira, colocar, alguma tapadeira, mas essas políticas e leis de incentivo que elas não atrapalhem mais uma vez as mulheres, porque competência para realizar aquilo que bem desejam, você não tenha dúvida que as mulheres têm, não é, Rafa? É isso. 11h26.
Muito bem, é o seguinte, falando sobre mulheres, a gente vai com as informações da Manuela Niklevics, isso porque mais da metade das mulheres sustentam lares no Paraná. Quem traz as informações é a Manu, com você. Oi, Rafa, bom dia mais uma vez para você, para o Riva e para todo mundo que nos acompanha agora aqui no RIC Notícias Dia Paraná. Pois é, todos esses dados foram extraídos da última PNAD contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, que é realizada pelo IBGE. Os últimos dados aí, então, são referentes a 2021, que mostram, como você destacou, que no Paraná, hoje, quase metade dos lares são sustentados e liderados por mulheres. Esses dados fazem a comparação entre o período que vai de 2012 a 2021, então, praticamente aí um salto de 10 anos em que a gente vê o número de domicílios, sendo liderados pelas mulheres saltar também de 31% para mais de 46% em 2021. A gente está falando de um crescimento que passa de 65%, Rafa e Riva, de lares que são chefiados pelas mulheres. E nesse mesmo período, aí chama a atenção que o número de domicílios, de casas, então, onde alguém do sexo masculino é identificado como o responsável, também cai de maneira bem significativa, quase 10%. Além disso, a gente precisa destacar também aqui para quem nos acompanha que em números absolutos, o número de lares sendo chefiados então pelas mulheres já passa de 4 milhões aqui no nosso estado. Temos aí então 46%, quase que a metade dos lares paranaenses sendo liderados por mulheres. Só que quando a gente olha especificamente aqui para a capital paranaense, para a cidade de Curitiba, o equilíbrio entre os gêneros já é ainda maior. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando, Riva e Rafa, que mais de 50% dos lares são ainda chefiados por homens, tá? 50,8%. Mas temos 49% dos lares já sendo chefiados pelas mulheres aqui na capital, um número que cresce a cada ano que passa. Se a gente falar em números absolutos, aqui na cidade de Curitiba também, para quem nos acompanha ter uma ideia, são mais de 350 mil residências lideradas pelas mulheres que ocupam, cada vez mais espaços, assim como tem que ser. Então, Rafa, antes de devolver para você, quero desejar um feliz Dia da Mulher para você e também para todas as mulheres que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. Obrigada, Manu, para você também um feliz Dia da Mulher, agora 11h29.